estamos aqui com a Bíblia do Tarô. E eu troquei aquele tarô que a gente estava usando. Agora eu vou usar esse aqui, o tarô claro e simples, tá? Que é da Jacqueline Ellerchau. Acho que é assim que se pronuncia. Da editora Pensamento. Ele tá um pouquinho gasto, porque ele já tem um tempo, tá? Mas ele é muito bonito. Ele não tem plastificação na frente, mas tem atrás, tá? Ele é da gramatura que eu gosto. Eu gosto de cartas mais durinhas assim. Na minha cabeça vão durar mais, eu tenho mais segurança para embaralhar. Olha como ele é lindo. Ele é muito bonito. As imagens dele são muito bonitas. Tá? Eu sou apaixonada nesse deck. Olha como ele é lindo. Gente, esse deck já tem mais de um ano na minha mão, tá? Mais de um ano e continua assim, ó. Você vê que ele tá gasto pelas laterais, mas ele tá, ó, perfeito. Pleno uso, não garra carta, tá? Ó, tem mais de ano que ele tá comigo. E, ó, a gente vê, né, que vai gastando aqui dos lados, mas a qualidade dele eu gosto muito, tá? Tem dele, eu não sei qual a diferença, mas tem dele dessa versão amarela e tem dele de uma versão azul também, tá? Mas você vê, o tarô tem mais de ano e, ó, perfeito. Mas eu também cuido, né? Também tomo cuidado. Vamos falar agora sobre o 8 de paus, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, o 8 de paus, ele é inspirado em Rider-Waite, tá? Ó, 8 de paus, tá? Vamos lá. Quando esse 8 de paus, ele vem numa leitura, o que a gente pode esperar, tá? Movimento, rapidez, rumo à estabilidade. Ou seja, você está rumo ali a ter uma estabilidade, a ter uma fundação, a ficar estável. Para uma situação contínua, esta carta pode indicar uma conclusão ou uma resolução, geralmente positiva, tá? Também indica possível repetição de padrões de comportamento, ou seja, ela pode indicar que algo bom está vindo, está se consolidando, você vai conseguir estabilidade naquilo que você tanto trabalhou, tá? Mas ela também pode indicar repetição de comportamento. Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende da leitura, né? Ou agindo a partir de ideias, construções mentais, de buscar a coisa certa a se fazer. Ou seja, pode ali ter uma mudança de não estar numa condição legal, de não estar fazendo coisas certas e mudar ali para fazer o certo, né? Ter esse movimento de mudança para algo bom. Aí, se ela vier invertida, tá? Se essa carta vier assim, as situações permanecem sem solução e instáveis. Ao contrário de estar rumo à estabilidade, vai continuar sem solução e vai continuar instável. Uma pessoa pode tentar descobrir mentalmente que ação tomar, mas achar difícil de concretizá-la. Ou seja, você pode até ter ali noção do que você quer fazer, mas você não sabe como executar, como fazer aquilo dar certo, como fazer aquilo andar, tá? E o significado possível é quebrar um padrão, ou seja, quebrar um padrão. Pode ser negativo ou pode ser positivo. A mesma carta está invertida? Sim. Pode ser que você quebre um padrão ali que você precisava quebrar para você evoluir. Então pode sim se tornar uma coisa positiva. Agora a gente vai dar uma olhada mais profundamente. Elemento de paus a gente sabe que é fogo, tá? Ali a gente fala sobre Rod, sobre a glória, né? Sefirá 8, que é emanação. Aí a gente fala, no método de Pitágoras, a gente fala sobre estabilidade, proteção, né? A mãe espiritual dos deuses. Arcanos maiores que regem essa carta. A lua e a força, tá? São os arcanos maiores que têm a mesma intensidade dessa carta aqui. No tarô de Rider, a gente lê como movimento, como algo para acontecer, ou algo que não vai acontecer, mas é um movimento de ida ou de volta, tá? Na Golden Dawn, a gente já fala sobre agilidade, tá? Algo acontecer mais rápido. Aí aqui a gente tem a regência dessa carta, né? Ela é de Sagitário, sob a regência de Mercúrio. No Amplicatrix, ela fala de ousadia, liberdade, bem-estar, generosidade de campos e jardins. Lembrando, né, que Pitágoras, o número 10 é aquela elevação. Já na árvore da vida, o número 8 é a elevação do número 10. Então, você tem ali que estudar qual o método que você vai estar utilizando, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa carta de número 8. Aqui ela funciona perfeitamente com o significado cabalístico, pois mostra Sagitário
exploratório e magnânimo em Mercúrio. O reino mental, que é o tema da 8ª Sefirá, ali, né, da árvore da vida. Então, assim a gente encontra uma abordagem muito mental e baseada em princípios, que indica a necessidade de se tornar uma pessoa enérgica, uma pessoa firme, tá? Enérgico é firme, ali, posição. Alguém obstinado que, no entanto, age apenas de acordo com ideais, cuidadosamente pensados, ou seja, uma pessoa que ela vai começar a agir sobre os ideais, sobre o que ela acredita, sobre as leis, é uma pessoa que ela tende a se tornar uma pessoa melhor aqui, nesse numeral, tá? A carta menor da força dos arcanos maiores apoia essa ideia, embora a carta superior, que é a Lua, traga qualidades muito diferentes. O inconsciente e o mundo dos sonhos. Então, assim, cada carta que rege, né, essa cartinha aqui dos arcanos maiores tem um significado, e elas são diferentes uma da outra. Aqui fala assim, ó, isso pode ser necessário para equilibrar, porque a gente está aí falando de uma carta que ela tem Sagitário e tem Mercúrio, então para equilíbrio dessa mesma carta, tá? Então, a ideia ali de Pitágoras, ela enfatiza tanto a estabilidade quanto a espiritualidade, ou seja, aqui a gente está falando de mental, né? O que a gente não toca, e de material, né? Estabilidade nas duas formas, tanto da material quanto da mental. Aqui você atinge as duas, tá? Do método de Pitágoras. E como o fogo se torna estável. Como é que uma carta que é regida por fogo, como é que o fogo ele se torna estável? Ali numa posição que ela não vai sair. Talvez seja apenas dando-lhe um propósito maior a serviço de alguma ação ou energia do espírito. Ou seja, você tem que saber manusear, você tem que saber o que você vai dar, né? E que tipo de fogo você quer alimentar. E que tipo de fogo você quer tornar estável. O que você quer tornar estável na sua vida? Então, essa carta fala muito sobre isso. Aqui ela fala sobre Rider, né? Que os números 8 indicam movimento, sendo provavelmente mais forte em paus. O que faz sentido, já que é um naipe mais dinâmico, é o naipe que a gente fala da classe trabalhadora, de trabalho árduo, de conseguir as coisas, fundamentação, trabalhando, correndo atrás. Então, faz muito sentido. Em Rider, a gente falar de movimento e a carta 8 de paus ser mais forte nesse sentido, tá? E aqui também fala... É uma das imagens mais simples, né, da ilustração de Wade Smith, que você vê aqui que é simplesmente bastões lançados ali. Mas você vê campos, você vê as árvores, aí você vê um detalhe aqui do ladinho. Então é uma carta bem detalhada, mas pelas outras é uma carta muito simples, né, se você for comparar. E aqui ela fala que é a única carta menor no baralho de Rider que não mostra seres humanos, ou seja, é a única carta dos arcanos menores que não tem seres humanos aqui. Né? Aqui fala disso, que é a única carta que não tem seres humanos. As mãos nos ases e o coração perfurado no 3 de espada tem apenas partes do corpo, mas o 8, ele não tem nada. Não tem nem parte, nem humano, nem mão, nada de ser humano aqui. Então, assim, de todas as cartas de paus, né, o número 8 é aquela que comunica pura energia. A gente não tem mãos humanas aqui, é pura energia, é puro movimento. Tá? E aqui a gente também fala que, ao mesmo tempo, aqueles bastões, você vê que os bastões eles foram lançados aqui para o céu, né? Você vê a direção dos bastões, eles estão sendo lançados aqui para o céu. Então, fala que até essa, tudo tem um motivo, né? Então, esses bastões virados, inclinados para o céu, ele também tem os bastões, ao mesmo tempo que fala de energia, tem os bastões vindo do céu e tem os bastões como se estivessem fincando ali na Terra para encontrar estabilidade. Ou seja, a gente tem os dois movimentos aqui. Por isso que a gente fala movimento espiritual, celeste, e movimento terreno, aqui, né, indo para a Terra. Então, a gente tem as duas ali que faz a estabilidade se encontrar, tanto no material quanto no físico. Então, é uma carta que fala sobre movimento em todas as áreas.